Hoje, a gente vai falar de uma história que parece mentira. Como é que uma das monarquias mais estáveis das Américas some assim, do nada? Pois é, essa é a história de como o Brasil, quase que por acidente, virou uma república. Imagina só a cena. Estamos em 1889. Um navio de guerra brasileiro, sabe, do outro lado do mundo, e de repente chega um telegrama, curtinho e bem estranho. Mas para a tripulação daquele navio, essas poucas palavras significavam o fim de tudo. O fim do país que eles conheciam. E essa história toda nos leva a uma figura muito específica e uma situação bem pessoal, a do príncipe Dom Augusto. Pensa bem, ele era neto do imperador do Brasil, um oficial da Marinha no meio de uma viagem pelo mundo, e ele não fazia a menor ideia de que estava prestes a se tornar um homem sem país nenhum. A situação do Dom Augusto era surreal. É isso. Ele está lá, no meio de uma viagem de volta ao mundo que era para ser o símbolo do poder do império, né? E de uma hora para outra ele não é mais príncipe, não é mais oficial. E pior, por causa de um decreto de banimento, ele tecnicamente nem era mais brasileiro. É uma situação tão maluca que a comparação mais próxima, por incrível que pareça, é com aquele astronauta soviético, o Sergei Krikalev. Ele saiu da Terra como cidadão da União Soviética e, lá de cima, descobriu que o país dele não existia mais. Só que tem uma grande diferença. O Krikalev conseguiu voltar para casa, para uma nova Rússia. Já o Dom Augusto foi banido para sempre. Então fica a pergunta, como é que um império que parecia tão sólido, tão estável, simplesmente some, assim da noite para o dia? Bom, a verdade é que por baixo daquela imagem toda de estabilidade, de prestígio, as coisas não estavam nada bem. As bases do Império Brasileiro já estavam, na verdade, bem rachadas. A contradição era gritante, né? De um lado, você tinha a corte em Petrópolis, tentando imitar as capitais europeias, mas fora dessa bolha, a realidade era outra. O Brasil era um país rural, extremamente desigual e, claro, construído sobre a escravidão. E aí, quando a escravidão finalmente acabou, em 1888, a elite dos donos de terra, que perdeu o que eles consideravam propriedade, ficou uma fera e simplesmente tirou o apoio que dava à monarquia. E essa desconexão era absurda. Dá uma olhada nesse número. Só 15% da população sabia ler. E se a gente for falar dos milhões de recém-libertos, esse número era praticamente zero. O que isso quer dizer na prática? Que a imensa maioria dos brasileiros estava totalmente fora de qualquer discussão sobre o futuro do país. Então fica claro que a queda do império não veio do povo, não foi um grande levante popular. O que aconteceu foi uma crise de liderança mesmo, que a gente pode entender olhando para três personagens principais. As ações ou a falta de ação deles acabaram selando o destino de tudo. Vamos começar pelo próprio imperador, Dom Pedro II. Ele não era nenhum tirano, muito pelo contrário, era um estudioso, uma figura respeitada. Mas em 1889, ele já estava idoso, doente e, sabe, politicamente esgotado. Ele simplesmente não tinha mais fôlego, mais energia para lutar pelo próprio trono. Aí a gente chega no Marechal Deodoro da Fonseca. E aqui a história fica irônica de verdade. Porque o cara que liderou o golpe e virou o primeiro presidente do Brasil era monarquista. Sim, de coração. Ele era um militar das antigas, orgulhoso, doente, e ele foi muito mais convencido, até provocado a agir, do que realmente movido por um ideal revolucionário. E quem convenceu ele e tantos outros? Bom, aí entra o cérebro por trás de tudo, Benjamin Constant. Ele não era um general, não era um homem de armas, era um professor. Foi ele que deu a base intelectual, a ideia, o ideal republicano que transformou o que poderia ser só um motim militar em uma revolução. Foi ele que botou na cabeça dos oficiais mais jovens que o futuro do Brasil passava necessariamente pelo fim da monarquia. Então, com essas três figuras no centro do tabuleiro, o palco estava montado para um dos dias mais bizarros da história do Brasil. O 15 de novembro de 1889 não teve nada de batalha épica. Foi, na verdade, um dia de fofoca, de boato, de muita confusão e de uma ação que foi, no fim das contas, muito rápida e decisiva. Foi tudo acontecendo em cascata. Começaram a rolar uns boatos muito provavelmente plantados pelos próprios conspiradores que criaram um pânico danado nos quartéis. O Deodoro, que estava tão doente que mal parava em pé, foi basicamente tirado da cama à força e colocado em cima de um cavalo. Em questão de horas, o governo imperial estava sem saída e toda aquela estrutura de poder de quase 70 anos simplesmente ruiu. E o momento que definiu tudo, o checkmate,
foi quando o primeiro-ministro, já preso lá no quartel, deu a ordem para o general Floriano Peixoto atirar nos rebeldes. A resposta do Floriano foi demolidora. Foi o recado final. O exército não ia atirar no próprio exército para salvar a monarquia. Acabou. Ali, o jogo tinha virado de vez. E se ainda resta alguma dúvida de que tudo foi meio acidental, olha só esse detalhe. Dizem as testemunhas que logo depois de derrubar o governo, o próprio Deodoro deu um grito: "Viva o imperador!" É isso mesmo. A ideia inicial dele era só trocar os ministros, não acabar com a monarquia. A república, naquele exato momento, ainda não estava garantida. Mas a parte mais impressionante, e talvez mais importante de tudo isso, não é o que aconteceu, é o que não aconteceu. A ausência total do povo. E isso leva àquela frase que talvez seja a que melhor define esse dia, dita por um jornalista que estava lá vendo tudo. O povo assistiu aquilo bestializado. Ou seja, o povo ficou olhando sem entender nada. Não foi uma revolução popular. Foi basicamente um desfile militar, um espetáculo que o pessoal ali no Rio de Janeiro assistiu mais com cara de interrogação do que com qualquer sentimento de participação. Então o resumo da ópera é o seguinte: a República no Brasil não nasceu de um grande desejo do povo. Ela foi o resultado de uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita. Tinha militar insatisfeito, a elite do campo se sentindo traída pelo fim da escravidão e um imperador que no fim das contas já tinha jogado a toalha. Foi uma mudança que veio de cima para baixo e não o contrário. E tudo isso deixa uma grande questão no ar, né? O que acontece quando uma nação nasce ou renasce e quase ninguém foi chamado para a festa? Uma república que surge assim, sem o povo, quase que por acaso, deixa um legado bem complicado. E não é à toa que as décadas seguintes da história do Brasil foram marcadas por golpes, por revoltas, por uma busca constante por legitimidade. Uma busca que, de certa forma, começou naquele dia estranho e silencioso de novembro, quando o império inteiro simplesmente evaporou.